Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a literatura da região sul do Brasil. Continuando a nossa série dos regionais. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Continuando a série dos episódios sobre as regiões e seus escritores, esse é o nosso terceiro episódio de uma série de 5. Então, faltam mais 2 sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, para que ela esteja finalizada, mas Norte e Nordeste já foram. Então, se vocês, ouvintes, não ouviram ainda esses 2 episódios, por favor, voltem o feed, seja lá de qualquer agregador que você estiver usando, e procurem por eles, porque eles também são muito bons. E hoje, nós vamos falar daquela região do Brasil que nos deu autores como Cruz e Souza, Mário Quintana, Alice Ruiz, e também nos deu os autores presentes na nossa bancada de convidadas de hoje. Então, eu quero desejar bem-vindas a essas pessoas e eu vou deixar agora que eles se apresentem para vocês. Por favor, na ordem do roteiro, Sofia. Olá, tudo bom? Eu sou a Sofia, eu sou autora de um livro publicado na Amazon, alguns outros que eu estou escrevendo, recém-feitos um quarto de século, 25 anos, por mais que meus cabelos brancos não digam, tá, que eu tenho 25, eles não dizem que eu tenho 25, eles falam que eu tenho muito mais, eles representam a minha idade mental de velhice já, porque eu sou uma velha. Mas basicamente é isso, eu sou a Sofia, sou do Rio Grande do Sul, tenho 25 anos, eu sou jornalista, mas sempre trabalhei muito com comunicação, eu sou uma pessoa que eu me comunico até demais, não cala a boca, mas tá tudo bem. Oi, boa noite, meu nome é Gogum, eu sou escritor, poeta, de ficção, poeta, preparador de texto, faço algumas coisas no mercado. Eu tenho 2 contos publicados na Amazon, eu tenho algumas histórias publicadas em revistas e newsletters afim. E trabalho bastante no mercado. Minha formação original é psicólogo, então tá sempre aí nas minhas histórias também um pouquinho disso. Eu sou Ariel, eu sou formado em design gráfico, mas agora eu estou estudando letras. Eu sou autor de muitas histórias pela internet, muitas histórias originais e muitas fanfics também. Tenho fanfic de Dom Casmurro, inclusive. E metade da minha personalidade na internet é sobre eu ser um gato laranja, então talvez as pessoas me conheçam por ser um gato laranja. É isso. Ok, e se você caiu de paraquedas desse episódio por causa dessas pessoas que você ouviu antes, ou uma delas, e não sabe quem eu sou, da onde eu vim, quem é essa pessoa, oi, eu sou a Rai, eu sou a fundadora do Entre Sumários Cast, fundadora do blog Entre Sumários e Fins. Eu dirijo, roteirizo, edito e apresento esse programa há 3 anos, sim, dá trabalho. A gente só imagina. E nesse programa aqui eu falo sobre literatura, escrita e ainda entrevisto escritores. E agora eu passo a palavra para minha companheira de mesa de hoje, Sally. Oi, meu nome é Sally, eu sou de Curitiba, eu morei a vida toda em Santa Catarina, mas agora eu moro em Curitiba, e eu sou estudante de jornalismo, e eu fico com vontade de ler coisas que se passam onde eu vivo, então eu sugeri que a gente tinha que trazer escritores de Santa Catarina, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, porque eu preciso de uma festa junina com quentão, sabe, uma coisa assim, com pinhãozinho, não dá mais só para eu saber das tradições assim das outras regiões do país. Então é isso, bora começar essa avalanche de recomendação literária que vai ter o dia de hoje.
Esse segundo bloco é o bloco das recomendações, onde a gente mistura uma lista entre livros clássicos e contemporâneos em uma ordem que está relacionada aos nossos gostos pessoais. Mas eu não interferi na ordem e na escolha dos meus convidados. Então, assim, ouvintes, abram seus blocos de notas, sejam eles digitais ou papel, e peguem os nomes dessa variedade de autores para que vocês possam adicionar às suas listas de leituras em breve. Como leitora de terror que sou, eu me obrigo a começar com o imortal Cruz e Souza, o Cisne Negro de Florianópolis, Santa Catarina. Esse poeta brasileiro ficou conhecido por poemas ligados ao misticismo e à religiosidade, condenado pela escravidão sofrida por seus familiares e muitos outros negros à sua época. Então, ele simplesmente é um dos escritores mais importantes do simbolismo brasileiro. E tem gente que não leu Cruz e Souza ainda. Então, por favor, anotem os nomes das obras dele publicadas em vida. Broquéis, de 1893, que é uma obra só de poesias. Missal, que é de poemas em prosa. Tropos e Fantasias, de 1885, que são poemas em prosas criados em parceria com também o escritor Virgílio Várzea. E no mês de março deste ano, a editora Grifo lançou a campanha do livro Missal para o Diabo, Contos e Poemas Assombrosos, de autoria do mesmo Cruz e Souza. A campanha já teve seus exemplares financiados, ultrapassou os 100% e ficou aberta até o dia de lançamento deste episódio. Eu, infelizmente, não consegui grana para apoiar esse projeto do jeito que eu queria, mas pretendo comprar depois de lançar, se for possível. A vocês que apoiaram, parabéns, porque, gente, essa campanha estava uma delícia só de olhar para ela. Enfim, minha segunda recomendação clássica de hoje é Érico Veríssimo, que foi uma daquelas leituras que eu fui obrigada a ler no ensino médio, mas eu agradeço hoje por isso. Esse cara nasceu no Rio Grande do Sul, foi um dos escritores mais populares do século XX e tem muitas obras publicadas. Já é cansativo olhar o histórico dele. Porém, eu vou citar apenas 3. Incidentes de Antares, Olhar os Lírios do Campo e O Tempo e o Vento, que foi o que a minha professora de português, falecida Marina, me fez ler. Encerrando a minha lista de clássicos, eu vou falar do escritor, militante negro e poeta Oliveira da Silveira, que nasceu no Rio Grande do Sul. Esse cara ficou conhecido como o poeta da consciência negra e é assustador que tanta gente ainda não tenha ouvido falar do trabalho dele. As atuações que esse homem fez contra o racismo no Brasil e contra esse sistema que nos impera foram muitas, mas só para citar 2 exemplos, ele fundou o Grupo Semba, a Associação Negra de Cultura, e entregou o corpo editorial da revista Tição, que é a publicação da parte do movimento negro gaúcho no final dos anos 70, e durante o regime militar, ele ainda fez parte de uma fundação em reverência a Zumbi dos Palmares para a evocação de ícones negros como Luiz Gama, José Patrocínio, o próprio Zumbi, entre outros. Esse foi seu ato de maior relevância daquele ano. Então, assim, leiam Oliveira da Silveira, procurem pelos poemas do cara, porque ele ainda merece ser reverenciado. Entre os contemporâneos, eu vou começar com um cara que já esteve em um episódio por aqui, no feed desse programa, o meu amigo, escritor de horror, suspense, Eduardo Andrigo, que esteve conosco num episódio sobre a representação de pessoas com deficiências visuais e autismo na literatura. O Eduardo é de Santa Catarina e ele escreveu O Príncipe das Moscas, Jardim de Ossos e é participante da antologia Rebobine o Medo. E ele está envolvido em várias outras obras. Então, assim, leiam muito esse homem porque ele merece. Uma das minhas amigas mais talentosas que eu ganhei nesse início de escrita, a bicha é ilustradora, diagramadora, escritora de fantasia e de romances sobrenaturais. Eu estou falando da Cia Munhões, também conhecida como CMP Vargas, que é a autora de Herdeiras de Lilith, Rainha Rebelde e do lançamento Sangue dos Deuses, que eu estou ansiosíssima para ler. E está saindo nessa semana agora também. Bom, vou citar rapidamente a Carol Camargo, que era para estar nessa bancada de hoje, mas infelizmente não pôde vir.
Carol, eu conheci ela através do livro A Morte de Daomé, mas ela já escreveu muitos outros livros. Ela escreve sobre o candomblé como ninguém, ela escreve sobre negritude como ninguém, e é uma autora sulista também, que vocês deveriam ler muito. E outros autores que eu posso citar rapidamente: Bianca Ghost, Gi Alves, Felipe Lima, um dos vencedores do Prêmio Ecos, e a escritora, youtuber, leitora crítica e revisora Raquel Soares. Eu passo a palavra para a Sally. Toda essa história começou, né, com um tweet que foi feito lá por... Deixa eu até achar. Foi feito em 2021. Parece que foi ontem, mas faz 2 anos já. Que a Laís Lassette, ela fez um apanhado de qual parte do Brasil que os autores vinham, né? Então, foi feito um levantamento pelo corte, tanto pela... As agências, quantos autores de cada região as agências se apresentaram, e também por grandes editoras, né? E nisso que eu vi, assim, é que apesar dos dados mostrarem um número ok de autores do Sul, a gente não acha esses autores na ficção ou, assim, na parte de romance, sabe? A gente acha muito mais esses autores ou na parte, assim, ou são autores muito, assim, para um público muito específico, muito cult, mas os livros que a gente vê que estão no Twitter, que estão na modinha aí de sempre, eles nunca são do Sul. E isso eu ficava triste, porque eu queria ver alguma coisa, assim, que se passava, né, na minha região. Então, lá eu pedi, né, para quem fosse autor do Sul, mandar uma mensagem. E aí eu separei algumas outras, assim, que responderam aos tweets, mas tem muitas outras, e a gente vai deixar no Twitter o arroba, né, de todos esses autores que a gente está mencionando aqui, para que você possa encontrar esses autores também. Então, a gente tem Natália Ferreira, Raquel Fernandes, Marice Miller, Ludmila Ferreira e Denis Schmidt. Esses autores, eles são autores de livros do Kindle Unlimited, então são livros que você consegue ler a qualquer momento e que são livros curtos, assim, no formato padrão, assim, de Kindle Unlimited, ali nos romances, com até Young Adult e umas 200 páginas, que é o tipo de livro que eu estava procurando. E aí também me foram recomendados alguns autores que têm nomes mais conceituados, assim, mas que ao mesmo tempo não são ainda grandes autores, como, né, quando a gente fala, sei lá, outro que eu anotei na lista, do Dalton Trevisan, assim, que é o Vampiro de Curitiba, e aqui, pelo menos na região, ele é muito conhecido, mas então eu anotei também o Anderson Bernardes, a Marta Wilbelt, Marcelo Labes e Thelma Xerê. E pode ser que eu falei o nome de todo mundo errado, porque uma coisa que a gente tem no Sul é que a galera é tudo alemão, ou é ucraniano, ou é polonês, e os sobrenomes é tudo uma coisa esquisita, inclusive o meu, né? Então, é isso. Mas eu acho importante, porque mesmo na questão de vestibular, assim, o que a gente tem de acesso, né, a livros do Sul, a gente tem não de acesso, mas de recomendação, pelo menos para mim, né, a gente tinha mais, assim, Érico Veríssimo, sabe? Então, aí, é claro, aqui em Curitiba, que é onde eu moro hoje, a gente ouve falar muito também a gente tem Cruz e Souza, né? E aqui em Curitiba a gente tem o Paulo Leminski, né? E que toda hora a gente escuta falar dele, da Alice Ruiz. Mas não é só de poesia, né, que vive o leitor. Então, eu acho importante a gente valorizar e procurar saber mais dos autores, né, que contam romances que se passam em outros lugares do Brasil, né? E eu passo a vez para os nossos convidados, então. Gente, olha só. Talvez, para quem esteja escutando, uma coisa que eu preciso deixar clara é
eu tô me sentindo muito fora do contexto aqui, porque o pessoal tá falando tão bonito, tão sério, sabe? Eu só tô tipo, parabéns, garoto. Isso aí, parabéns. Mas eu vim e eu pensei assim, ok, tem que indicar alguém, tem que falar sobre alguém, tem que, né? Aí eu separei 4 autores que eu acho que representa muito o que eu gosto de ler, representa muito o que eu defendo, e é uma das coisas que eu gosto muito do Rio Grande do Sul em si, tá? Eu vou indicar primeiro um livro específico de um autor muito específico, que é o Sérgio Faraco, tá? É um livro que eu fui obrigada a ler na escola, péssimo, detesto, mas foi um dos livros que eu fui obrigada que até hoje está na minha estante e eu defendo com unhas e dentes, que é Dançar Tango em Porto Alegre. Em homenagem à minha cidade, vou indicar, porque Porto Alegre pode ser um porre, mas este livro em específico, ele é uma junção, sabe, de contos, e ele cria uma... Ele faz comparações, ele cria um panorama de pobreza e riqueza e coisas rotineiras, com conflitos tão simples, mas que te tocam o coração, que eu acho incrível. Eu precisei pensar, falei assim, nossa, um livro, preciso falar. Dançar Tango em Porto Alegre, ótimo. Eu vou indicar também as amadas, lindas, maravilhosas de Santa Catarina, GB Baldassarre. Vocês podem conhecer elas pelo Uma Pitada de Sorte. Elas são do Sul, gente. Vocês, assim, ó, é um casal lindo, maravilhoso, de 2 mulheres que eu amo demais. Elas são incríveis. Elas lançaram um livro agora que, de repente, namoradas. Então, aí, literatura LGBT, certo? Representatividade. Gosto muito. E, além delas, eu vou indicar a Natália Borges Polesso, que ela é uma escritora, e não só isso, não só escritora, ela é uma pesquisadora, sabe? Ela é uma pessoa que ela luta pela literatura e ela não tem vergonha. Isso é uma coisa que eu orgulho muito também. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode ter muita coisa errada, gente. A gente pode ter muita coisa errada. Aqui no sul do país em si, sabe? A gente sabe o que a gente passa sendo LGBT. Eu sou branca, não vou falar como se eu soubesse, sabe, o que é ser preto aqui no sul, mas eu tenho amigos que eu vejo o que acontece toda vez quando a gente sai na rua. A pessoa que é muito querida no meu coração, que é o menino Thomas, que é um amigo meu, ele... Cara... Ele tem um black mais lindo que eu já vi na vida, e a gente sabe o que é caminhar na rua, e eu vejo as pessoas olhando, é muito complicado aqui no Sul, a gente sabe. Mas, além de tudo isso, uma das coisas que eu me orgulho muito dos autores aqui do Sul é que, independente de toda essa coisa feia que a gente é conhecido, tem autores que lutam pelas coisas certas. E a Natália é uma delas. A Natália, ela escreveu Amora, lindo, lindo livro. E também Controle, que é lindo, lindo, lindo. E ela foca em histórias lésbicas, né, em histórias sáficas, então eu acho que isso é muito importante. Mas não só isso, ela foca em usar as redes dela e a mídia dela para falar sobre política e falar sobre dia a dia, que eu acho que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, e autores deviam fazer mais isso, né? Principalmente aqui no Sul, a gente tem que falar, tem que lutar pelas coisas que a gente acredita, e também lutar pela nossa profissão, porque é difícil ser escritor. Que, inclusive, gente, eu falei, nossa, sou escritora de um livro, mas é que eu participei de coletâneas também, que, inclusive, falam do Rio Grande do Sul. E eu sou muito abobada, porque eu esqueci de comentar. Mas eu fiz parte de uma coletânea de contos que literalmente eu tinha que falar sobre o meu estado. E o nome do conto é O Santo Butiá. Porque uma coisa que eu gosto muito aqui é cachaça de butiá. Mas é só isso mesmo. Anotem, Natália Borges Polesso, o Sérgio Fará com Dançando Tango em Porto Alegre e as meninas do GB Baldassarre. Que lindas, maravilhosas, Santa Catarina. Gente, butiá é uma fruta? Butiá é uma fruta, garota! Você não sabia? Dá Eu pra fazer sou do Rio cachaça. de Janeiro, eu não tenho a menor Nossa. ideia do que é isso. Eu Não, lembrei olha de só, uma a minha história. vida...
Eu, na A verdade, minha vida. deixa eu contar. Chata de Por ficar, favor. muito bom. Quando eu era criança, eu tinha um pé de butiá lá em casa. E eu engoli um caroço de pé de butiá. Aí eu fiquei 7 dias fazendo cocô num negócio para as pessoas olharem o meu cocô e ver se eu tinha soltado o caroço do butiá. Cara, butiá é um bagulho assim, ó. Tu tem que entender. O gaúcho mesmo, pelo menos os gaúchos que eu conheço, né? Porque assim, eu posso falar, na verdade, que eu sou falso gaúcho, porque eu nasci e cresci na capital. O que eu sei é que eu fiz viagens pro interior, entendeu? Eu fui lá pra Caxias, fui lá pra Bento Gonçalves, fui lá pra não sei o quê, pisei numa ruas, fiz um vinho. Mas assim, gaúcho, tá? Chimarrão, cachaça de butiá, os caras usando lenço vermelho e não sei o que, os caralho a quatro, falando da Revolução Farroupilha, que não foi uma revolução, a gente perdeu a guerra, a gente perdeu a guerra. A gente perdeu. A gente perdeu a guerra. Clássico. Vai falar de pessoal do Sul, vai falar sobre uma guerra que a gente perdeu e a gente comemora. A gente faz feriado, a gente para tudo. A gente para tudo, tem desfile, tem gente trotando com os cavalos, fazendo os cavalos pobrezinhos pisando no asfalto, cagando toda a cidade, entendeu? Como se a gente já não tivesse lixo suficiente. Tem cocô de cavalo junto. E os pobres dos bichos sofrendo. Ah, eu sou vegetariana, já falei. Eu luto pelos cavalos do Rio Grande do Sul também. O meu namorado, ele é curitibano, foi criado aqui a vida toda e, tipo, ele sabe a história de Curitiba de cor e salteado, né? E do Paraná, no geral. E eu fui criada em Santa Catarina, então, tipo, pra mim é meio dane-se. Eu nasci, mas dane-se. Aí, cara, não, assim, né? eu não lembro dos detalhes da história. Deve ter no Google, né, na Wikipédia, mas pra mim tanto faz. Mas ele adora ficar relembrando de uma guerra que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná e que o Paraná ganhou. Nunca, na minha escola, nunca nem me ensinaram isso. Ele falou, porque vocês perderam a guerra, por isso que... Cara, mas tu vier aqui pro Rio Grande do Sul, ensina na escola, ensina como uma grande coisa que a gente perdeu. Okay. Não, cara, nosso hino é todo cagado. Nosso hino é todo cagado. Todo detalhe, cagado. Né? Ignoram o fato de terem botado uma linha de barricada de pessoas pretas para sofrer o grande golpe na guerra. Tem um apagamento isso gigantesco. Ainda, né? Tem um apagamento gigantesco. Não, cara, gaúcho... ainda desculpa a todos os gaúchos, incluindo eu, mas o gaúcho é foda, hein, meu? Tomar no cu. Falar do Rio Grande do Sul, que ainda tem trabalho escravo em 2023. Olha... Na moralzinha, sabe o que eu faço? Eu me apresento, eu falo, eu sou Sofia, eu sou gaúcha, eu já peço desculpas. O maior... Eu vou chegando assim, ó. Não pode me xingar. É, na verdade, o Armandinho, assim. Patrimônio nacional. Melhor coisa que já saiu do Sul. Mentira, vocês têm a Armandinho! O Armandinho faz show todo mês aqui. Vocês têm a Fresno, não esqueçam. Não. Vocês têm a Fresno. Faz frio em Porto Alegre toda noite e eu não posso... Exatamente, a minha banda favorita de rock nacional. Respeita, por favor, respeita. Não, respeita a Fresno, cara. Você não vai ser uma pessoa que não gosta de Armandinho, entendeu? O Vitor Klein também é daqui, não é? Não, sai! Não, pera, olha só, não tenho nada contra o Vitor Klein, não acionem advogados. É que o Armandinho apadrinhou ele, né? Ele entrou na música graças ao Armandinho. Eu gostava do Armandinho. Simplesmente não tem como. Enfim, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, por favor. Gogum, por favor. Sim. Bom, que não tem como não começar citando o Rio Grande do Sul pelo meu autor favorito brasileiro, já falecido, obviamente, que é o Caio Fernando Abreu, né? Eu literalmente moro do lado onde era a casa dele. E uma história triste. Uma história muito triste. Eu tive que escutar todo o barulho da demolição da casa dele. Não, você escutou? Não. Sim. Eu escutei toda a demolição, eu vi tudo acontecendo, eu vi o pessoal tentando impedir, eu vi a galera colocando flores, eu vi tudo. Foi... Agora tá um espaço vazio, bem triste de passar na frente, assim.
o Caio Fernando Abreu dispensa apresentações. Eu tenho certeza que a Ariel vai querer, vai querer citar ele. Era o primeiro da minha lista também. Óbvio, né? Mas um autor que eu gosto de comentar quando eu tenho oportunidade, que ele é gaúcho, ele é daqui, ele é bem forte aqui no cenário, principalmente para literatura infantil, é o Pablo Moreno, que ele escreveu um livro de crônicas chamado Flor de Guernica, que eu acho que foi o que me fez ir para escrita, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um projeto chamado, não sei se ainda está ativo, na verdade, que é o Autor na Sala de Aula, o Autor Presente, que se leva escritores para as escolas. Se faz um projeto com um livro do escritor e o escritor depois vai para a escola conversar com os alunos e professores e tudo mais. E eu tive isso na minha escola durante o meu ensino médio e ele foi um cara muito legal de ouvir falar, de falar sobre o que era escrita no Brasil, de dar um incentivozinho assim que faltava para eu querer realmente começar a escrever, digamos assim. E as crônicas dele realmente eram muito boas. Eu não sou muito fã de crônicas, mas foi uma coisa que me pegou bastante, foram as crônicas dele. Inclusive por isso que eu participei da ida dele na escola, eu estive presente, porque eu realmente gostei muito. De autores contemporâneos também, eu queria muito trazer aqui o nome da Juliana Medina, que ela é do Paraná. Ela tem livros publicados na Amazon, como Até que o Sangue Nos Separe, Como Destruir Maldições, Anjo Gente, Puro. eu não sabia que ela era do Sul, cara. A Juliana também tá na minha lista, eu não acredito que você roubou tá a na minha minha lista, cara. Também Sacanagem. Desculpa. Mas ela é também. Eu também me surpreendi, na verdade, quando eu descobri. Mas ela é daqui do Sul também. A Gil Alves, né, que lançou a história dela pela Nove Letter e agora vai ser publicada. Eu não lembro por qual editora tradicional que vai ser. Tem o Samir Machado de Machado, que é um autor que eu recomendo demais. Ele escreve ficção histórica queer. Então é muito interessante. Tem Homens Elegantes, por exemplo. Homens Elegantes, por exemplo, dele, que é muito bom mesmo. É um pouco maçante para algumas pessoas por causa do contexto histórico realmente que ele passa, né? Mas são livros interessantes de acompanhar por pegar um contexto histórico onde pessoas LGBT eram completamente apagadas e ele traz isso como protagonismo, como uma peça-chave no trama. É muito interessante. E também, se não tivessem aqui, eu traria a Sofia e o Ariel, pessoas que já estavam. Tanto que eu acredito que eu comentei em algum Twitter da vida sobre Sofia ser daqui, né? Também gosto de comentar sobre o Duda Falcão, que é um autor de ficção especulativa aqui do Sul. Tem publicação pela AVEC, faz antologia, pela PUC, enfim. E acho que são, assim, os autores que mais me marcaram também, que eu já li os trabalhos, que eu adorei os trabalhos, que eu gosto de recomendar os trabalhos, né? E esses são os que eu tenho por agora, assim, que eu tive anotado, que me veio na cabeça também. Tá ótimo. Já roubei uns dos Ariel também aí, mas deixa ele falar mais depois. É isso, Ariel, manda ver. Tenta fazer o resgate agora. Eu não vou ficar sem falar do Caio Fernando Abreu. Eu me recuso. Porque, assim, ele é um autor incrível. A gente tem que falar dele o máximo possível. Eu queria falar de um livro específico, porque geralmente quando as pessoas indicam o Caio, é muito falado de Morangos Mofados, que é tipo o principal livro dele, que é um livro de contos. Mas eu gosto muito, muito de um livro que é um romance, que é Onde André Dulce Venga. Eu acho, assim, sensacional. Ele é todo narrado por um jornalista que procura uma cantora que desapareceu um tempo atrás. E eu acho muito mágico porque esse protagonista, ele não tem um nome. O nome dele, assim, nunca é citado em nenhum momento do livro. E, assim, é muito, sabe, Caio Fernando Abreu, sabe? E o Caio também tem um livro de poemas, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, que é um livro de poesias póstumas. Então, eu queria muito indicar as poesias dele também. O Paulo Leminski, né, que já foi citado. E depois que falaram do Paulo Leminski, eu lembrei da Helena Collodi também, que as poesias dela também me lembram muito do Paulo Leminski. E eu acho ela muito incrível também. A Juliana Medina, né, que foi roubada da minha lista também.
Ela escreve ficção, fantasia, né? Tem fantasia sáfica também, assim, incrível. E a Juliana também faz letras, né? Então, assim, representatividade de estudante de letras. E também a Lola Salgado, que eu ainda não li o livro dela, mas tem uma premissa muito incrível que o livro é Os Oito Disfarces de Otto. E é sobre um menino que consegue ter a aparência de outras pessoas e achei muito incrível. Eu tô guardando dinheiro para comprar a edição física desse livro, porque também a capa é lindíssima, então parece ser um livro muito bom, então eu vou indicar aqui para todo mundo. Eu não sabia que a Lola era daqui. Eu também não. Fiquei sabendo há pouco tempo. O marketing desse livro foi foda, aliás. Esse livro, gente. Esse livro é incrível. Esse livro é incrível. Ai, ele tem muito cara de livro, tipo, que ia ficar muito bom numa adaptação de audiovisual, assim. Seja Se não deixassem a Netflix meter a mão, é lógico. Garoto! Não vou parar. Voltem o episódio anterior que vocês vão ver o porquê que a gente tá puta com a Netflix. Eu sei, eu escutei. A gente tá com um problema muito sério com a Netflix. Enfim. Gente, ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista gigantesca de recomendações. A gente tentou trazer o máximo de variedade possíveis nos nomes, nos gêneros literários desses autores. Eu espero que tenha valido a pena vocês ouvirem isso tudo. O terceiro bloco desse programa, normalmente, em quase todos os episódios, a gente procura deixar por último os debates que ocorrem entre nós. É fofoca. Desculpa. Gente, eu posso dar um spoiler? Eu vou ficar quieta. Eu posso dar um spoiler? Pode. Já que a gente tá falando de escritores do Sul, eu tô editando agora, né? Meu Vem Aí. E falando em fofoca, vocês escutaram aqui primeiro. Pioneiro. Olha só, eu não consigo guardar. Primeiro capítulo do meu próximo livro é Fofoca é o Caramba. É o nome do primeiro capítulo. Agora o que vocês acham que é sobre o quê? Foda-se, não vou contar. Fiquem aí. Leitores da Sofia Neglia. Fofoca com contexto. Vocês estão livres para poder especular agora sobre o que é esta birosca desse livro. Fofoca é o Caramba. É o nome do título do primeiro capítulo. E a gente vai ter que aguardar para descobrir. Não sei de nada. Até Deus sabe quando. Mas tem... Eu tô vendo. Assim, fofoca pela metade matou. Matou leitores. Fofoca pela metade matou leitores. Os leitores da Sofia Neglia vão me caçar no Twitter depois dessa, que eles vão me cobrar por causa disso. Sofia, enfim, já sabe o que eu espero no meu WhatsApp, né? Nós estamos com os nossos convidados. Geralmente é sobre assuntos importantes que ocorreram na semana do episódio. Porém, dessa vez, como nós estamos recebendo autores do Sul, a gente fez a nossa pesquisa de bolha para perguntar aos nossos seguidores do Twitter, ou alguns deles, para saber como é que tá andando a lista de leitura desse povo. Eles estão lendo o Sul do Brasil? Vamos ver pelos resultados, né? Porque, assim, eu li os resultados parciais e eu falei assim, gente, lascou-se. Porque, assim, quando eu fiz o episódio do Nordeste, eu falei assim, que bom, todo mundo lendo nordestinos. Tem muita gente lendo nordestinos. E eu tava muito feliz que tinha gente lendo nordestinos. E eu pensei, se no Nordeste conseguiram, as outras regiões não deve ser tão difícil assim. E eu tomei um susto. Eu confesso a vocês que eu tomei um leve susto, que eu falei assim, gente, mas o que tá havendo? E eu percebi que é um problema seguinte. Os escritores não colocam o estado de onde eles são na bio deles. Então, tem uma galera aí que tá lendo o livro do Rio Grande do Sul e não sabe que tá lendo o livro do Rio Grande do Sul. É que é difícil tu botar com orgulho que tu é sulista, sabe? É isso que eu ia falar, cara. Então, assim, eu tava me segurando pra não destruir o sulista. Mas
É porque é verdade, sabe? Tipo, A gente não se ajuda muito nisso. não. A gente não se ajuda. Tu não vai. Tudo PR. Aí dá uma disfarçada, sabe? Aí a pessoa. Entendi. É aquele jeito de falar que você é sulista sem falar que você é sulista. Enfim, vamos aos números. Eu perguntei quantos autores da região sul você já leu na vida para eles, e os que disseram que leram muitos foi cerca de 20%, mas na verdade foi menos de 20% de pessoas que leram muitos livros do Rio Grande do Sul na vida. Poucos é a maioria, que corresponde a 68,2% das respostas, e nenhum 13,6%. Então, assim, gente, a gente deu as dicas. Agora é com vocês. Procurem, tá? Eu perguntei quantos livros que se passam na região sul do Brasil eles já leram. Muitos só respondeu 7%, e foi aí que eu comecei a tremer. Tá faltando. A Sally não era a única. Então, Sally, você pode descansar tranquila. Que você não passou. Eu li um livro que é de um autor da região sul. Só que foi um livro técnico. Só que foi um livro de poesia, tipo. Ou então foi um livro de fantasia que se passa numa cidade fictícia. Então, então, assim, tá complicado. Vamos, escritores do Sul, não sou fiscal de ambientação de livro, mas, por favor, faça esse favor para os seus leitores, porque eles estão precisando. 7% é um número muito baixo. Poucos cresceu, que foi o 67,4%, e o nenhum foi para 25,6%, que é um negócio pesado de ver. Quantos autores negros do sul do Brasil você conhece? Aqui que eu quase chorei. 2,4% responderam muitos. Gente, que nervoso. Eu que sou daqui, eu conheço pouquíssimos. Inclusive, eu acho que é um absurdo, sabe? Eu acho que é um absurdo. Até eu não vejo tantos autores pretos assim, tipo, que falam, eu sou do Rio Grande do Sul. E é real, cara. Eu não vejo. E eu queria ver mais, sabe? Até na hora de fazer a lista de convidados desse episódio, eu tive problemas para encontrar, sabe? Uhum. Então, assim, deu ruim legal. A gente vai ter que fazer uma movimentação para essas pessoas aparecerem. Eu super acredito. Eu acredito de verdade. Até porque sulista é fogo, né, meu? Porra. É difícil. Não é difícil. Eu sei que essas pessoas existem, mas elas precisam aparecer. Quando a gente fala sobre isso, parece uma parada meio racismo reverso, sabe? Argumento reverso. Não. Mas, tipo assim, hoje com tipo... Porque a gente sabe, né, que o Sul tem a maior quantidade de pau no cu do mundo. Então, por metro quadrado. As pessoas têm vergonha de falar que são do Sul. Isso rola. Tipo, você vai ver, assim, se tem um autor nordestino, ele vai falar. Na bio do Twitter tá lá nordestino. Na bio do Twitter tá lá mineiro. Mas você não vai lá gaúcho, sabe? Tipo, porque a pessoa tem vergonha de ser gaúcha. Porque se a pessoa tem um mínimo de bom senso, ela não quer se misturar com essa gente, sabe? Eu acho que também tem isso de a nossa bolha, assim, meio que tem consciência de que o Sul é um lugar muito com gente ruim. Mas acho que fora, sim, tem muita gente que tem orgulho, né, de ser do Sul. E a gente sabe o tipo de pessoa que tem orgulho de ser do Sul, né? Essa é uma questão, né? A gente acaba não falando e não dando ênfase no fato de que nós somos gaúchos, porque a gente sabe muito bem, por exemplo, eu sou gaúcho, né? Mas a gente sabe muito bem quem é que se orgulha de ser gaúcho e tu não quer se associar. Tu não quer se associar àquele tipo de pessoa que tu sabe. Eu não quero me associar à pessoa que botou cartazes no meu bairro durante 2018 que iam matar o pessoal preto com palavras de baixo calão, bem pesadas e tudo mais. Eu morei em 2 cidades durante a minha vida. A primeira foi Balneário Camboriú e a segunda foi Curitiba. Tipo assim, eu era vizinha do Velho da Van ou do Sérgio Moro, sabe? Meu Deus do céu! Dá um desgosto mesmo.
Mas que bom que você se salvou, menina. Não pegou a influência de nenhum deles, graças a Deus. Enfim, eu perguntei quantos autores LGBTQIA mais do Sul eles conheciam, e assim, outro que quase me fez chorar, porque 9,8% é menos de 10%, gente. Não é como se essas pessoas não existissem, essas pessoas existem. Vocês têm que procurar mais, melhor, porque assim, 58,1% responderam poucos e 31,6% responderam nenhum. Então, assim, tá bem apavorante esses índices aqui. Sobre os PCDs, 75% das respostas disseram nenhum. Então, assim, gente... Assim, como é que eu vou informar isso pra vocês? Pessoas que mais, né? Como é que eu vou informar isso pra audiência? Pessoas com deficiência escrevem ficção, tá? O Eduardo Andrigo é um deles, mas tem muitas outras escrevendo por aí. Vocês deviam dar uma olhada, porque eles fazem ótimos livros e vocês deviam começar a se preocupar com essa variedade na estante de vocês. Tem que ter mais PCD nesse negócio aí. Porque é bem problemático a falta de representação das vidas de pessoas com deficiência nesse meio aí do Sul. Eu sou do Sudeste, eu sei que a minha região não fica para trás nesse rolê, mas pelo menos nós estamos dando a cara. Então, assim, gente, eu vou fazer um apelo aqui para quem é sulista. Eu sei que é difícil, eu entendo, mas assim, mostra que a região de vocês tem alguma coisa de bom. Não só cachaça de buchar. E a Fresno, sabe? A gente sabe que tem mais coisa. Então, por favor... A gente não tem. É isso. A gente sabe que tem, a gente sabe. Por favor, se esforcem um pouquinho, vão lá e mostrem pra gente que vocês existem. Porque tá muito triste esses índices aqui. Então, assim, eu vou abrir espaço para que os meus convidados comentem sobre esses números agora, mas eu já tô triste com eles e agora eu quero ouvir vocês. Eu acho engraçado, mas eu vou chorar. Eu acho engraçado o número de poucos autores LGBTQI+, só aqui. Só aqui já tem 3. Né? Um trans, uma bi, né? Eu? É. Não. Eu sou gênero fluido lésbica, só que daí então, é complicado, nós temos né? Eu tô dois trans. Então nós temos dois trans. Olha o peso dessa bancada, cara. Pioneira de novo, tá? É a primeira vez que eu realmente falo publicamente sobre isso. É uma questão... não, é sério. É uma questão que o Ariel... Eu já conversei com o Ariel sobre... É verdade. Eu já conversei com o Levi, que não é do Sul, mas é um grandíssimo amigo. E já conversei com o Iago também. É uma coisa que eu nunca falei publicamente, mas o meu gênero foi uma coisa que eu comecei a questionar, acho que há um ano e pouco atrás. E no instante que tu começa a questionar teu gênero, a sexualidade, pelo menos pra mim, assim, foi uma questão muito complicada de lidar, sabe? Porque tu passa de bater no peito e falar, não, eu sou lésbica, eu gosto de mulheres. E daí tu começa a pensar, mas peraí, eu me considero uma mulher somente? Como falar, como, né, digerir isso? A gente tá no processo, e tá tudo bem, tá no processo, viu? É uma coisa, não precisa correr. A vida é muito bonita, gente. A vida é um eterno processo. Eterno processo. E tá tudo bem mudar. Tá tudo bem mudar. Primeira vez que eu participei de um podcast, eu falava com orgulho, sou lésbica. E agora eu estou com uma pessoa maravilhosa que é o Ariel, que sempre fala sobre, sabe? Que é um cara assim, o Ariel tá de parabéns. O Iago também, que sempre tá me apoiando. Cara, tem 3 pessoas aqui LGBTQIAP+, que pra vocês... Aliás, tem, assim, eu ouso dizer que são 4, porque a minha companheira de equipe é a Aci. Então, assim, a gente... então são 4, cara! É isso aí, mete bronca. Mete bronca, somos 4 aqui, olha só. Olha que incrível. Mas realmente,
Ai, coisa boa, né? Eu fico brincando com ela que ela é a cota gay do programa. Porque somos 3 héteros e uma raça. Então, assim, eles também. Não, acontece. Eu aqui em casa, eu divido, olha só, eu divido um apartamento, tá? Com uma amiga minha, que é a Vanessa. Menina Vanessa, beijos, amiga. Menina Vanessa é a pessoa mais hétero que eu conheço. Menina Vanessa é a pessoa mais hétero que eu conheço. Meu Deus, coisa chata ser a cota. Coisa chata ser a cota, não dá. Não dá. Juro, gente, é muito engraçado isso. Morar com pessoas héteros é muito engraçado. É difícil entender o fenômeno da heterossexualidade. É difícil entender o fenômeno da heterossexualidade. Ai, gente, é um negócio complicado. Eu, como hétero, assumo. É um negócio complicado, realmente. É um negócio. Eu faço terapia pra poder lidar com isso, gente. É um bagulho muito complicado mesmo. Mas enfim. Eu queria agradecer a vocês por terem aceitado estar nesse podcast com a gente, porque, assim, a gente tá fazendo essa série dos regionais desde o ano passado e a gente está nessa luta para poder apresentar para a nossa audiência e para outras pessoas que escritores brasileiros são diversificados. Escritores brasileiros existem em cada canto desse país que é gigantesco. E a gente sabe que vocês estão fazendo um bom trabalho, vocês estão se esforçando, vocês só precisam de um espaço para que vocês consigam ser canalizados e a gente está tentando oferecer esse espaço aqui a partir de hoje. Então, assim, eu espero que a audiência desse podcast receba as obras de vocês com mais amor agora, que comece a acompanhar vocês com mais frequência. Os links e as coisas sobre esses autores estão na descrição desse episódio e nas nossas threads e informações em breve que vão sair por aqui. E assim, eu peço com todo o meu coração de host, pessoal, nem só de neonazi vive o Sul. Então, por favor, vocês esqueçam desse detalhe quando vocês forem ler alguém do Sul, tá? Porque tem gente legal lá. Então, vocês, por favor. Eu tô implorando. Dá uma chance pra gente daqui. Tem uma chance pra essas pessoas, entendeu? Eu tô doida pra ler Crisálida desde a primeira vez que eu vi a capa do Gogu. Então, e tô enrolando, que eu já comprei, mas eu tô enrolando porque eu tenho outros livros na frente. Porra, e tu é fã de horror, né? Tu é fã de coisas assim. Cara, importante esse detalhe, é importante gostar do jeito. Eu, como uma pessoa que eu sou uma leitora muito ávida de todos os gêneros, mas o meu gênero que mora dentro do meu coração, entendeu? Não necessariamente na minha caixa torácica, mas direto no meu coração, é romance. Porém, o Iago, a escrita dele, entendeu? É fenomenal. Ele é um dos autores, assim, que... Gente, vocês que não leem horror, vocês precisam se deixar ser conquistados pelo horror. Eu falo isso o tempo todo nesse podcast. Deixe-se ser conquistados pelo horror. Deixa o monstro abraçar vocês. Deixa o demônio falar no ouvido de vocês. Dá uma vocês vão achar esquisito na primeira vez, mas depois vocês vão falar assim, nossa, faz sentido. Que legal. Um pequeno suspiro, um sussurro no ouvido. É sobre o demônio falando com vocês. Às vezes pode ser sobre um fantasma. Pode ser sobre um vampiro. Exatamente, entendeu? Vai fazer sentido em algum momento da tua vida. Inclusive, eu tenho contos de horror dramático disponível na minha newsletter gratuitamente. Agora tá no Wattpad também gratuito. Que é um horror que talvez para quem não é tão do horror assim, quem curte uma ótima porta de entrada, é verdade. Exato. Não, isso é verdade. Eu assino a newsletter. Foi uma ótima porta de entrada. Eu sou a prova viva de que funciona. É isso, gente. Vocês precisam ser conquistados. Tem que parar com essa ideia de ter medo dos bichos. Os bichos podem ser legais também. Oxe. Seu vampiro local. É basicamente isso. Só não deixa a porta aberta pra ele, porque senão ele vai ser desconvidado.
E isso pode ser um problema pra você, entendeu? É isso. É um conselho, não deixa a porta aberta pro vampiro. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas é isso, gente. Eu vou embora. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido até aqui. Até a próxima e tchau. 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 Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.